Olá, sétimo ano! Hoje nós vamos falar sobre porcentagem. Nas aulas do aplicativo, tem falado bastante sobre porcentagem. Semana passada e a semana retrasada falaram bastante. Porcentagem é um assunto que vocês também com certeza já trabalharam em outros anos, mas a gente vai falar um pouquinho sobre ele, tá? Porcentagem, então, é aquele número acompanhado desse símbolo, né? Quando a gente vê muito isso daí em jornais, em reportagens, que fala 50% da população aconteceu isso, né? Então, várias situações no dia a dia se trabalha com porcentagem. Bom, definição de porcentagem, o que é? Se a gente fosse pegar uma definição, seria essa daqui. A expressão porcento vem do latim percentum e quer dizer por 1 cento. O que isso significa para nós? Vamos entender. 42% significa 42 por 1 cento, ou 42 em cada 100. Então, se eu digo 42% dos alunos fizeram as atividades, significa que a cada grupo de 100, 42 alunos fizeram. Então, se eu tiver um grupo de 100, 42 alunos fizeram. Se eu tiver um grupo de 200, eu vou ter 84 alunos que fizeram, certo? Então, quando eu falo, por exemplo, 42% de alguma coisa, é 42, 30, não importa, de 100, tá? Então, 42%, 42 em cada 100, certo? Bom, vamos entender a porcentagem. Como eu falei para vocês, a gente vê muito isso, né? No nosso dia a dia. Descontos de 30%. Muitas vezes eles colocam lá nas imagens, né? Desconto em off, 70% em off. Então, isso daqui se trabalha muito, principalmente quando a gente fala em promoção, em descontos. E tem também a porcentagem no sentido de você fazer o processo inverso, né? Você ter um acréscimo, tanto você pode ter um desconto, como você pode ter um acréscimo em porcentagem. Bom, como que a gente faz então para a gente fazer o cálculo da porcentagem? Eu vou multiplicar a porcentagem que você está procurando pelo valor. Por exemplo, se você quer calcular 35% de 500, lembrando que a palavra, essa preposição de, na matemática, ela representa a multiplicação, tá? Na matemática, a preposição de significa multiplicação. Então, se eu quero calcular 35% de 500, eu vou multiplicar 35 por 500. Fazendo isso, você obtém o valor de 35 vezes 500, o valor de 17.500. Divida o resultado obtido por 100. No exemplo, teríamos 17.500 dividido por 100, 175. Pronto, você calculou 35% de 500 e o resultado foi 175. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar aquilo que você tem de porcentagem, vai multiplicar pelo número que você tem. E depois vai dividir por 100, né? Aqui é fácil dividir por 100, ó. Você corta os 2 zeros, você está dividindo por 100, tá? Tem uma outra maneira de fazer, né? Cada pessoa tem um hábito de fazer diferente. Eu tenho o hábito de fazer dessa forma aqui. Como que a gente faz nesse caso aqui, dessa maneira aqui? Nós vamos primeiro dividir por 100. 35%, eu vou lembrar de dividir por 100. Então, 35 dividido por 100, 0,35. Multiplico por 500, eu já chego em 175, tá? As duas maneiras de fazer estão corretas. Eu tenho 30% de 500. Vou pegar o 30, vou dividir por 100, vou multiplicar por 500. Então, as duas maneiras, se você fizer de uma maneira ou de outra, as duas estão corretas, certo? Bom, tem algumas porcentagens que elas são fáceis, a gente calcula de cabeça. Ela é muito simples. Quais são elas? Porcentagem de 50%, 25%, 10% e 1%. 50% é sempre a metade, dividir por 2.
E 25% é a metade da metade, ou a divisão por 4. Então, olha, essa parte em rosa aqui, rosa mais forte, eu tenho 50%. Toda a circunferência está dividida pela metade. Então, eu tenho 50%. Então, falou alguma coisa 50%, eu divido por 2. 50% de 1.000, 500. 50% de 30, 15. 50% de 18, 9, divido por 2. Agora, quando eu falo em 25%, olha o que acontece aqui, ó. Metade da metade. Então, metade da metade é divisão por 4. Então, o que eu tenho? Qualquer lugar que eu tiver 25%, é só eu dividir por 4. Então, eu tenho 100, 25% de 100. Pego 100 dividido por 24, vou achar 25, tá? 25% de 200. Eu vou pegar 200, vou dividir por 4. 200 dividido por 4 vai dar 50, tá? Então, quando eu tenho 50%, pego o valor, divido por 2. 25% divido por 4, certo? Posso fazer de cabeça. Tem um exemplo aqui, ó. 50% de 800. 800 dividido por 2 vai dar 400. 25% de 800. 800 dividido por 4 vai dar 200, tá? Então, 50% é divisão por 2, 25% é divisão por 4. Calcular 10% de um número é dividir esse número por 10. Então, toda vez que eu falo 10% de tal coisa, é só pegar aquele valor e dividir por 10. Então, ó, 10% de 800. Vou pegar o 800, dividir por 10. Cortei um zero aqui com esse zero daqui, dá 80. Dividido por 1, 80. Então, 10% de 800 é 80. Porque eu peguei 800 e dividi por 10. 10% de 630. Cortei esse zero com esse zero, 63. 10% de 648. Lembra? A minha vírgula anda uma casa para a esquerda. Então, eu vou ter 34,8. Então, 10% de alguma coisa é pegar essa coisa, esse número, e dividir por 10, tá? E 1%? 1% de alguma coisa é dividir por 100. Então, exemplo, 1% de 200. Peguei 200, dividi por 100, deu 2. Então, 1% de 200 é 2. Toda vez que eu preciso calcular 1% de algum valor, eu pego o valor e divido por 100. Outro exemplo, 1% de 450. 450 dividido por 100 dá 4,5. 1% de 60. 60 dividido por 100 vai dar 0,6. Então, falou em 1%, eu vou lembrar que eu tenho que dividir por 100, tá? Então, lembra lá, 50% divido por 2. 25% divido por 4. 10% divido por 10. E 1% eu vou dividir por 100. Tudo bem? Bom, alguns exemplos aqui para vocês. Quanto é 13% de 850? 13% de 850. Então, olha, vou pegar um bloquinho de nota aqui para ajudar a gente. Opa, perdi o bloquinho de nota. Então, vamos fazer aqui um bloquinho de nota, ó. 13% de... Deixa eu achar o valor aqui que eu já esqueci. 13% de 850. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 13%, 13, e vou multiplicar por 850. Treze vezes 850 vai dar 11.050. 11.050. E agora eu vou dividir isso daqui por 100.
Vamos ver quanto que vai dar? Dividido por 100. Vai dar 110,5. 110,5. Certo? Então, ó, 13% de 850, ele vai ser a nossa letra C, certo? Letra C, por quê? Porque eu multipliquei 13 por 850 e dividi por 100. Tudo bem? Vamos pro próximo, então. O próximo, ele vai falar para nós que numa loja havia um cartaz anunciando uma venda de uma bicicleta, tá? Bom, se a pessoa comprar bicicleta à vista, quanto ela vai pagar por ela? À vista, ela tem 15% de desconto. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho duas maneiras de fazer. Primeira opção, eu vou pegar 15% e multiplicar por R$480, que vai dar 15 vezes R$480. Vai dar 7.200, tá? 7.200 eu vou dividir por 100. Cortei os dois zeros, né? Fiz o corte aqui dos dois zeros. Eu vou ter 72. 72 é o valor da minha bicicleta? Não. 72 é o valor do desconto. Então, o que eu vou ter que fazer, ó? De 480, eu vou tirar 72, que é o valor do desconto. Então, olha, de 480, eu tiro 72 e ele vai dar R$408, tá? R$408. Então, vai ser a minha letra B, R$408. Tem um outro jeito mais fácil, mais rápido de fazer? Tem. Olha a segunda opção aqui, olha, que vocês podem fazer. Bom, o 100% é o total, certo? Eu tenho 15% de desconto. Então, quanto que eu tenho que pagar por essa bicicleta? 100% é o total, 15% é o que eu não vou pagar. Então, o que sobrou para mim? Que 85% é o que eu vou pagar. Então, eu faço essa conta direto. 480 vezes 85, que é o que eu vou pagar do valor da bicicleta, vezes 480, vai dar 40.800. E eu divido por 100, tá? Divido por 100, que vai dar, dividido por 100, os mesmos 408, desculpa. Então, olha, eu tenho duas opções. Eu faço 15%, acho o valor do desconto e subtrai do total, ou 100%, que é o total, eu tiro o desconto e acho 85. O que é 85? É o que eu vou pagar do preço da bicicleta. Do total, eu vou pagar só 85%. E faço a conta. 480 vezes 85, ele vai dar 4.800, dividido por 100, R$408. Certo? Bom, tem mais uma questão aqui para vocês. Mais uma aqui, ó. Maria passou por essa placa de um loteamento e ficou se perguntando quantos terrenos ainda faltam vender. Ela fez as contas e descobriu que ainda faltam vender quantos terrenos? O que ele fala para nós? Ele fala que tem um loteamento, são 300 terrenos, 300 lotes e já vendeu 25%. Então, vamos pegar lá, vamos apagar isso daqui.
Então, vamos pegar lá. Mesma coisa. O que eu posso fazer? Eu posso, de 300, calcular os 25%. Vou multiplicar 300 por 25. Ele vai dar 7.500. E depois eu divido por 100. Que vai dar 75 terrenos. Mas 75 é o que eu quero? Ele tem lá 75 lotes. Mas o que ele fala é que só 25% é que foi vendido. Então, não é 75. Eu vou ter que fazer o quê? Dos 300 lotes, eu tenho que tirar 75. Tá? Dos 300 lotes, eu tiro 75. Vai sobrar para mim 225 lotes que ainda faltam vender. Tá? Bom, qual é a outra opção? Eu sei que 100% é o total, mas os lotes já foram vendidos 25%. Então, quanto sobrou ainda para vender? 75%. Então, eu faço a minha conta em cima do 75%. Por quê? Porque ele é a quantidade que ainda tem para vender. Então, 300 vezes 75 vai dar um total, 75 vezes 300, de 22.500. Esse valor eu divido por 100, porque a porcentagem é isso, né? Eu multiplico por 75 e divido por 100, e vai sobrar 225, que é a quantidade de lotes que ainda tem para vender. Então, nesse caso, seria a letra D, certo? Bom, existe outras maneiras também de calcular a porcentagem. Todas elas são válidas, desde que você compreendeu o significado. Por exemplo, tem pessoas que costumam fazer o cálculo da porcentagem assim: 12% de 40. Então, o que ela pensa? 10% de 40 é 4. Como que eu sei que é 4? Eu pego 40 e divido por 10, dá 4. 1% é 40 dividido por 100. Lembra? A gente já falou sobre isso. Então, dá 0,4. Então, eu tenho 10% mais 1% mais 1% dá 12%. Isso equivale a 10% de 40, 4, mais 1% de 40, 0,4, mais 1% de 40, que dá 0,4. Então, somando tudo isso, dá 4,8. Ah, mas posso fazer dessa maneira? Posso. Ou então, eu posso pegar os 12, multiplicar por 40, 12 vezes 40, opa, coloquei 15. O 12 vezes o 40 e depois dividir por 100, que eu vou chegar nos mesmos 4,8, tá? Então, as duas maneiras estão corretas de fazer. Bom, só lembrando vocês, né, uma das coisas que mais deixa vocês apavorados aí é quando tá essa bateria do celular, né? Tá quase acabando. Então, a bateria do celular é um exemplo de porcentagem que a gente usa no nosso dia a dia. Quando a gente termina de tirar a bateria ali da tomada, nós estamos no 100%. Conforme o uso, ela vai caindo. E quando ela vai diminuindo, a gente sabe que a gente vai ficar sem bateria, tem que recolocar de novo na tomada. Então, a bateria do celular é um exemplo, um bom exemplo, né? Para que a gente tenha aí o uso da porcentagem no nosso dia a dia. Bom, falando então agora sobre as atividades que vocês vão fazer. Isso daqui, né, lembrando que são porcentagem, como que eu escrevo. Agora, falando das atividades. Então, eu pedi para vocês a atividade 3 da página 28, reescrevendo uma informação, porcentagem. Na 3.1, vocês vão ler a mesma, são duas informações publicadas num jornais diferente, e vocês vão escrever o que vocês entenderam disso. As respostas, as notícias dadas nos jornais são diferentes? São iguais? O que significa numa cidade 40 entre 100 pessoas participam de atividades recreativas e numa cidade 40% das pessoas participam de atividades recreativas?
São a mesma coisa ou são assuntos diferentes? 3.2. Escreva as informações a seguir em forma de porcentagem. Bom, aqui ele fala para nós, dos 30 amigos com quem Gustavo conversa nas redes sociais, 15 são meninas. Então, qual a porcentagem de amigas, né, meninas do Gustavo? Quantos por cento? 1%, 2%, 3%? Quantos por cento? Na letra B, há 5 candidatos para cada vaga disputando o emprego de digitador. Então, há 5 candidatos para cada vaga. Como que eu coloco isso, então? 1 para 5. Quantos por cento eu coloco? Tá bom? Atividade 4. Descontos e juros. Ana comprou uma camiseta por R$50 e teve um desconto de R$30, porque era a última do estoque. Quanto ela pagou por essa camiseta? Tá? Então, ela não pagou R$50, ela pagou mais barato, porque ela teve um desconto de 30. Então, lembra? 50 vezes 30 dividido por 100. Esse vai ser o desconto. E daí? Quanto que ela pagou, então? A 4.2, vocês pode deixar, não precisa fazer, tá? 4.3, na compra de uma mochila, 3 lojas ofereciam os descontos a seguir. Em que loja será mais vantajoso financeiramente comprar a mochila? Justifique sua resposta. Se vocês assistiram às aulas do aplicativo, vocês viram que eles fizeram essa atividade lá na semana passada. Eu não lembro que dia foi, mas eles fizeram essa atividade. Então, o que você vai ter que calcular? 5% de 82, 8% de 90 e 10% de 85. Esses valores que vocês vão calcular aqui, vocês vão tirar de 82, tirar de 90 e tirar de 85. E vai falar para mim qual loja, né, mais vantajosa. A mochila vai ficar mais barata. Na loja A, na loja B ou na loja C. Certo? Se tiver alguma dúvida das atividades, manda para mim, me perguntando. Pergunta no particular, pergunta no grupo. Sempre que vocês têm dúvida, eu nunca deixo de tirar as dúvidas de vocês. Então, por favor, não esqueçam de mandar tudo para mim, as dúvidas, para vocês poderem resolver certinho as atividades. E não deixa de fazer as atividades e me mandar foto. Tá bom? Qualquer dúvida, pode mandar lá para mim. Tchau, tchau.